Vocês sabem o que dá para fazer também? Ir para Brasília conversar com a Marília. Bora. Então vamos lá. Porque a questão da desoneração da folha de pagamento continua judicializada. E quem está acompanhando essa história, envolvendo essa trava aí, todo esse processo, é a repórter Marília Ribeiro, que está conosco ao vivo agora. Nos explique qual é o novo capítulo desta novela, Marília. Boa tarde para você. Oi, Aros, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Acontece que o seguinte, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, suspendeu por até 60 dias a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia. Essa informação quem trouxe foi a nossa jornalista de Supremo Tribunal Federal, Janaína Camelo. Essa decisão do ministro Cristiano Zanin veio logo após o Congresso Nacional encaminhar ao Supremo um pedido concordando, uma manifestação concordando com o pedido que foi feito pela Advocacia Geral da União de suspender essa folha de pagamento por até 2 meses. Nessa mesma manifestação, o Congresso Nacional se comprometeu a votar o tema neste mesmo período. Aros, caso o ministro Cristiano Zanin não atendesse essa suspensão, na segunda-feira, dia 20 de maio, as empresas teriam que recolher 20% de INSS sobre os salários de seus funcionários. É importante ressaltar que ontem o Congresso Nacional e o governo entraram em um acordo sobre a reoneração dos municípios e fecharam em 8% para 2024. 2025, a alíquota ainda está em aberta e o diálogo vai acontecer de forma política aqui no Congresso Nacional. E com os 17 setores, o acordo foi firmado no início do mês de maio e ficou da seguinte forma: 2024 desonerado, em 2025 com 5% do imposto sobre o total dos salários, acrescentando 5% a cada ano até 2028, fechando em 20% de imposto. Então, o ministro Cristiano Zanin suspendeu por até 60 dias a ação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia. Aros. Tá certo, Marília. Você volta daqui a pouco com mais informações aqui na programação da Jovem Pan. Quero te ouvir, Segre. Estava ansioso para te ouvir sobre esse tema. Estava ansioso para falar. Ah, então olha só. Porque, eu não consigo entender o seguinte. Se uma questão é inconstitucional hoje, a partir de agora, não é inconstitucional a partir do ano que vem. A conta que a Marília colocou, e que não digo que tenha sido um erro da sua expressão, não fecha, porque a desoneração tira 20% sobre o valor da folha para colocar 1,5% a 4% sobre o faturamento. Se colocar no ano que vem, ficaria igual esse ano 2024. 2025 passa a 5%. 2026, 10%. Até chegar a 2028 com 20%, eu entendi que estamos falando de 20% do faturamento, não da folha. Então tem alguma coisa aí que não fecha. Mas uma coisa fecha com muita clareza. O governo, o Poder Executivo, bateu a porta ao Supremo Tribunal Federal para conseguir essa liminar e pressionar o Congresso. Se não tivesse sido isso, não teríamos estado falando hoje sobre uma negociação entre o governo federal e o Poder Legislativo, que não deveria existir, pelo menos não com a intervenção do Supremo Tribunal Federal, que tem como único argumento defender a Constituição. Interpretar a Constituição me parece já um risco. Agora, utilizar a Constituição para pressionar o Congresso a negociar com o Poder Executivo é de extrema gravidade. Perfeita a leitura do Segré, foi exatamente isso que foi feito. Aliás, por que não fizeram então desde o início? Seria muito mais elegante, muito mais plausível. Quer dizer, acionasse o Supremo por uma questão técnica, jogo legítimo, mas não, estica a corda, né? Primeiro, é votado no Congresso, aí vetam, aí derrubam o veto, aí insistem com medida provisória, aí devolvem a medida provisória, aí depois de tudo isso, estão vendo que vão perder o jogo, o que fazem? Acionam o Supremo Tribunal Federal. Ora, se era uma questão técnica desde o início, constitucional, que acionasse o Supremo logo de cara e já fizesse, costurasse esse acordo com o Congresso Nacional lá atrás. Imagina o desgaste político, a perda de recursos, né, que foi toda essa história. Agora, eu imagino também que o Congresso não vai deixar barato isso daí, não, porque entendeu que foi terceiro turno. Sim. E para você, Daniel? Não só no terceiro turno, é uma coisa muito mais grave, porque é o desrespeito à lei. Tudo isso acontece porque nós desrespeitamos a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é clara.
Para ter uma despesa, precisa mostrar de onde sai a receita. No momento em que o governo estoura completamente a lei de responsabilidade fiscal, o déficit público dispara, cria medidas malucas, como, de novo, a indexação da saúde, da educação e o aumento do salário mínimo indexando a Previdência, estoura a conta, ninguém mais tem rumo. Então, por que isso não é inconstitucional e agora a desoneração é inconstitucional? Esse é o tema. E aí, o Executivo, em dobradinha com o Judiciário, como bem disse o Segredo, acaba criando uma trama para pressionar o Congresso a rever uma decisão que foi tomada de maneira soberana. Então, é um jeito que a gente está perdendo o limite dos poderes. Os poderes, a gente tem que respeitar os poderes, precisa acabar de fazer esse terceiro turno de disputa política no Supremo. E o Supremo cada vez mais sendo arrastado para o jogo político. Esse é o grande problema que a gente tem no Brasil. E isso cria enorme insegurança jurídica. Então, parte da resposta, Segredo, à sua pergunta é porque diz assim, não, agora o Congresso vai ter que negociar para dizer de onde é que sai a receita disso aí. Ah, bom, aí vira constitucional, entendeu? É esse, no fundo, é essa trama do Executivo com o Judiciário. É para pressionar o Congresso para dizer de onde é que vai sair o dinheiro. É isso que eles estão querendo fazer. Então, primeiro, nós aqui somos todos contra esse negócio de desoneração setorial. Tinha que ser para todo mundo ou para ninguém. A lei tem que ser igual para todos, não pode ficar beneficiando um ou outro. Então, mas o ponto é, o Congresso aprovou, deveria ser respeitada a decisão do Congresso Nacional e não criado, como bem disse o Alangani, o terceiro turno para disputar isso no Supremo. Então, o Brasil precisa voltar a ter normalidade institucional. Aliás, seria de bom tom se o presidente da Câmara e o presidente do Senado fizessem um acordo. O acordo é o seguinte: quem terceirizar disputa política vai sofrer aqui. Não vamos liberar emenda, não vai participar de comissão. Tem que jogar duro. Porque ou o Legislativo recupera o seu protagonismo naquilo que a Constituição declarou como poder exclusivo do Legislativo, ou isso aqui vai virar uma baderna. Então está na hora do deputado Arthur Lira e do senador Rodrigo Pacheco se juntarem com os líderes partidários e falar assim: quem terceirizar, quem ficar judicializando qualquer questão, vai sofrer aqui. Nós não vamos liberar emenda, não vai poder participar de comissão. Isso seria muito bom para começar a disciplinar as ambições políticas. Elas têm de se restringir à alçada daquele poder, nesse caso, do poder legislativo. Fábio Piperno. Bom, a questão, uma delas, são muitos tópicos aí, mas uma delas é que o Congresso brasileiro não tem credenciais para disciplinar essas ambições políticas, até porque ele as tem também em quantidades amazônicas, a ponto, inclusive, dele querer até mesmo enquadrar os outros poderes, a partir, inclusive, de mexer em questões aí de a nova lei eleitoral aí que está tramitando para mexer em tudo, aquele projeto que é um Frankenstein. Ele quer, por exemplo, limitar mandatos de ministros do STF. E veja, nessa questão, desde dezembro, com o seu Carlos Aros apresentando aqui o 3 em 1, dizia que todo mundo tinha agido muito mal. O projeto era ruim, o projeto era, mais uma vez, um pacto das elites, a política com algumas elites empresariais para dar vantagens a alguns setores. O projeto era claramente inconstitucional e estava tomando uma lavada aí quando começou a ser avaliado, já estava perdendo de 5-0. E veja, é importante o argumento que o Segredo traz aqui do fato de que, bom, se ele era inconstitucional e claramente inconstitucional, por que ele vai deixar de ser a partir desse acordo político? E houve, sim, agora um acordo entre executivo e legislativo para buscar uma saída honrosa, coisa que eles deveriam ter feito ano passado. Sim. Por quê? Porque da forma como foi feito, aí sim geraria um caos, e não estou só enfim, me referindo à questão de gastos extras, mas um caos, inclusive, administrativo para as próprias empresas, que começaram um ano operando dentro de um regime, no caso da desoneração, depois já ia mudar tudo, com preços que já foram, enfim, embutidos. E como é que ia ser esse negócio? E, Piperno, se não cair a liminar, as empresas vão pagar. Sim, exatamente. Então, mesmo tendo um acordo político, a insegurança segue, todo modo. Não mudou o cenário para o empresário, né? Então, como é que o ministro fala que é inconstitucional, mas tira a liminar, mesmo sendo inconstitucional?
Cadê a responsabilidade constitucional Não, então, do ministro? É lógico. Eu imagino, a única saída constitucional que eu vejo para completar esse remendo é a AGU retirando. É isso. A AGU retira, então, a ação dela e não tem mais o que ser julgado. Morre ali, fica valendo esse novo acordo para se manter em 24, da forma como ocorre hoje, e a partir de 25, então... Então concorda que está sendo utilizado o STF politicamente. Lógico. Não é uma Como questão não? de só utilizar politicamente. O projeto era inconstitucional. Ponto. Mas por que fácil não fizeram derrubar. lá atrás, Piperno? Esse aqui é o ponto. Se era Essa foi uma inconstitucional. crítica que eu fiz em dezembro. Agora, em dezembro a gente fica falava... acorda. Agora, na outra linha, a lei das estatais é constitucional. Porém, todos os nomeamentos do governo Lula estão valendo. Peraí, ou é Do constitucional ou não governo é. Lula e dos governos estaduais, que eu já citei aqui, por exemplo, o o caso combo do Derrite, o combo. que é conselheiro da CETESB e do país do